Olá, que bom estar aqui ao vivo com vocês na nossa primeira live. E hoje nós vamos falar sobre o coração no lar. E antes de começar, eu gostaria de estar orando com você, porque o meu objetivo dessa live é abençoar a sua vida e a vida da próxima geração. Então vamos orar para que Deus esteja trabalhando na minha vida e na sua vida nos próximos 30 minutos, que a nossa live hoje vai ser bem curtinha, mas eu tenho certeza que será um conteúdo enriquecedor para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida, a vida das mulheres que estarão aqui comigo hoje, Pai. Tu sabes, Senhor, da intenção do meu coração em abençoar essas vidas, Senhor, com conteúdo vindo do Teu trono, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que os corações estejam abertos a receber essa mensagem, que as mentes sejam tranquilizadas nesse momento, que elas possam receber de Ti, Senhor, uma palavra direcionada para elas especificamente. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Olá, gente. Eu vou falar aqui, dar um oi para quem já chegou, a Duda, a Dance e Erave. Minha mãe tá aqui. Que bênção. Ana Paula, Paulinha, a Silvina tá aqui também. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. É um grande desafio para mim, que é a primeira live que eu tô fazendo. E ao longo do dia, eu fiquei orando ao Senhor, né, falando com Deus. Ai, Jesus, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo, quero falar sobre aquilo, porque eu tenho tanto assunto para compartilhar. Mas o que vem no meu coração é compartilhar com vocês sobre a questão do coração no lar, que vem antes da organização e rotina. Porque muitas mulheres sofrem com a questão da rotina, tá muito desorganizada, principalmente quando tem o primeiro filho, é muito difícil. Quando vem o segundo filho, segundo filho, terceiro filho, fica caótico se a gente não tiver uma rotina organizada. Então, eu quero começar falando para vocês um pouquinho sobre mim, porque aqui no momento, né, quem tá na live provavelmente já me conhece, sabe um pouquinho sobre mim, mas tem algumas pessoas que vão assistir depois, e aí eu quero que essas pessoas saibam sobre mim. Então, eu sou a Renata, né, eu sou casada com o Marcelo há 10 anos, tenho 2 filhos, o Benjamin e a Ruth. O Benjamin é uma criança especial, ele tem síndrome de Down, e foi a partir do nascimento dele que Deus começou a trabalhar na minha vida para que eu pudesse me relacionar de uma forma mais. Ó, caiu aqui. Deixa eu botar aqui no modo avião, porque alguém ligou pro meu marido. É isso? Eu acho que voltou. Então, a partir do nascimento do Benjamin foi que Deus começou a trabalhar no meu coração, na minha vida, para que eu pudesse me abrir para as pessoas ao meu redor. Porque por onde eu ia, ele chamava muita atenção, né? Então todo mundo queria falar com ele, abraçar e tudo mais. Então foi ali que eu saí do meu casulo, vamos dizer assim. E a partir dali, Deus começou a trabalhar muito na minha vida. Antes disso, eu já trabalho com células, né, que orientando mulheres, levando o evangelho para mulheres e homens também, mas principalmente mulheres, há mais de 10 anos com meu esposo. E isso também Deus trabalhou muito na minha vida, essa questão, né, de ouvir o próximo, de aconselhamento. E nessa trajetória, as pessoas mais próximas de mim falaram: Renata, você precisa levar isso para o online. E eu era muito tímida, não queria fazer, mas Deus me trouxe até aqui. E aí, o porquê que eu tô falando sobre essa trajetória? Porque eu era uma mulher que era focada no trabalho, né? Eu era viciada em trabalho. Só que com o nascimento da minha segunda filha, Deus começou a falar comigo: não te quero tão integral no trabalho. Eu te quero mais dentro de casa, cuidando dos seus filhos. E isso pra mim foi muito difícil, porque eu tive que me desvincular emocionalmente do local onde eu trabalhava, que eu amava trabalhar lá, né, que é a Junta de Missões Nacionais. Então eu trabalhava lá por propósito, não era só mesmo por dinheiro. Então Deus, ele foi me direcionando até um ponto que eu pedi demissão, saí de lá. Outro dia eu conto melhor a história pra vocês. E a partir daí foi que eu foquei no meu lar. Então, eu já era casada há 9 anos, né? Já tinha um filho. A partir do o nascimento da minha segunda filha, quando eu saí do meu emprego, foi que eu comecei a direcionar o meu coração para o lar. Então, por isso que essa primeira live vai falar sobre o coração. É impossível você conseguir organizar a sua rotina, organizar a sua casa
e focar na criação dos seus filhos se o seu coração não estiver direcionado para isso, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Porque para muitas mulheres isso é um absurdo, né? Fazer o que eu fiz, por exemplo, largar meu emprego, né? É um absurdo. Você lutou tanto para estar lá onde você chegou, que absurdo. E quando eu pedi demissão, né? No dia que eu ia sair do meu emprego, eu recebi uma proposta de receber uma promoção e eu rejeitei, porque eu tinha certeza do propósito de Deus, né? Para esse tempo na minha vida. Então, o seu coração, ele precisa estar direcionado para o propósito de Deus. O que eu estou falando? Eu não estou falando que você tem que sair do seu emprego hoje, mas o que eu quero te dizer é que como mulher, como mãe, né, como esposa, você precisa buscar de Deus uma orientação para o seu momento atual. O que Deus está te orientando? Então, eu quero te encorajar, primeiro de tudo, a ter coragem, a fazer aquilo que Deus está te orientando, a fazer aquilo que Deus já tem, sabe, martelado na sua cabeça, no seu coração, já falou por diversas formas, sabe, aquela, Senhor, usa a irmã tal, e Deus já usou, Deus já fez chover, já mandou sol, já fez tudo, e muitas vezes você ainda não criou coragem. Então eu quero te pedir, tenha coragem de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, porque a partir daí você vai conseguir direcionar o seu olhar. E como que aconteceu comigo? Eu direcionei o meu olhar para minha casa. E, gente, quando eu olhei para minha casa com um olhar assim focado, eu vi que eu era uma péssima dona de casa. Que eu era uma mãe mais ou menos e que eu não era uma esposa tão boa quanto eu achava que eu era. E aí Deus começou a trabalhar. O primeiro sentimento que vem é o sentimento de frustração. Porque eu falo, gente, mas eu sou tão boa no meu trabalho, eu sou tão organizada, eu sou tão assim, assim, assim. E dentro de casa eu não sou tão organizada assim. Então, sabe, vem aquele choque, aquela frustração de você estar acostumada a ser aplaudida, né, fora de casa. E dentro de casa você não ser tão boa assim, sabe? Meu marido nunca foi um esposo que ficasse reclamando nem nada, mas eu mesmo comecei a me analisar, né? E eu vi, gente, eu preciso melhorar muito pra ficar boa. Preciso, assim, melhorar bastante. E aí Deus foi começando a trabalhar no meu coração. E a partir daí foi que eu comecei a buscar conhecimento, né? Porque sem conhecimento não tem como. Então eu queria ler um versículo da Bíblia com vocês, que tá em Provérbios. Em Provérbios vai falar, em Provérbios 4:23 vai falar, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, uma coisa muito importante que vocês precisam guardar na sua mente guarde o seu coração. Então, se você quer ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, se você quer, né, sabe, subir os degraus que você deseja, a primeira coisa que você tem que fazer é guardar o seu coração e guardar a sua mente. Porque na nossa sociedade atualmente, infelizmente, isso não é bem visto. Sabe, quando alguém fala assim, qual é a sua profissão? A pessoa fala, sou do lar. Parece que é a morte pra mulher. E não é, gente. Na verdade, ser do lar, né, que é um termo usado, é um grande privilégio para nós mulheres. Né? E nós mulheres também fomos chamadas para sair do lar também, mas o nosso principal ministério é a nossa casa, é a nossa família, mas isso não impede de jeito nenhum que a gente cresça profissionalmente, que a gente tenha o nosso ministério, que a gente, né, voe de acordo com a vontade de Deus, mas de nada vale você estar voando lá fora se dentro do seu lar tá tudo ruim, né? Então a primeira coisa que você precisa guardar é o seu coração. Quando você começar a organizar a sua casa, quando você começar a focar no seu lar, você pode receber palavras que não vão te motivar. Palavras tipo assim, que adianta? Aí, você tá sendo trouxa, aí, vai servir seu marido? A gente tá no século XXI, sabe? Coisas assim. Não dê ouvido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus também diz que a mulher virtuosa, ela será louvada pelo seu esposo, pelo seu marido. Então, nós estamos aqui construindo, né? Nós estamos construindo a nossa família. Então, o padrão que você precisa ter é da Bíblia, né? Então, cele o seu coração, cele a sua mente, não deixa essas palavras do mundo entrar no seu coração e na sua mente e te distrair do propósito principal,
tá bom? Então vamos lá pro tema agora o foco mesmo que eu quero falar com você. Eu vou fazer uma sequência de lives e o objetivo é justamente dar um passo a passo para as mães, para esposas, né, para que a gente consiga conciliar a casa, os filhos e o nosso casamento, né? Porque quando a gente vê isso parece que é uma loucura, parece que não vai dar certo, mas Deus tem uma estratégia para cada mulher. E a primeira coisa que eu quero falar nessa live aqui é uma estratégia para a organização da casa, né? Então, se a sua casa tá um caos, sabe? Aquele caos assim. A Pri acabou de entrar, acabei de ver que a Pri acabou de entrar. Teve uma vez que a Pri veio aqui em casa, que a Ruth estava pequenininha e o Benjamin também pequeno. E aí ela veio aqui, passou o dia comigo e foi uma loucura, foi uma correria, foi uma coisa. E ela falou, meu Deus, amiga, como é que você dá conta? Gente, tem hora que a nossa vida tá um caos e realmente é modo sobrevivência. Principalmente quando os filhos estão muito pequenininhos, né? Chegada do segundo filho, é modo sobrevivência. Mas, chega um momento, sabe, quando você conseguir respirar um pouquinho, que foi o que aconteceu comigo, sabe assim, sair do modo sobrevivência, tô conseguindo dormir um pouquinho, me alimentar melhor. Quem é mãe aí vai me entender o que eu tô falando, né? Você precisa começar a organizar a sua rotina. E quem me deu essa dica foi a minha irmã Raquel, que tá aqui online. Ela falava, Renata, você precisa colocar rotina, Renata, você precisa colocar... E eu falava, você tá doida, eu não consigo nem respirar, eu não consigo... Raquel, você não tá entendendo a minha loucura. Eu não consigo dormir. Gente, a minha rotina era essa. Eu não conseguia dormir direito, porque eram duas crianças. Quando uma dormia, a outra acordava. E eles ficaram muito doentes no início, né? Quando a Ruth nasceu, e foi no meio do Covid. Enfim, gente, tá uma loucura. Mas ela ficava falando isso. Isso me dá uma irritação, porque assim, quando você tá fazendo o seu melhor, você parece que não tá enxergando nada ao seu redor, né? Fala assim, não, eu já tô fazendo o meu melhor. E vem alguém e fala que eu ainda tenho que fazer um pouco mais. Eu, tipo assim, as minhas energias já foram todas embora. Você não tá entendendo. Mas ela, de tanto falar, eu comecei a estudar. E não é que funciona, gente. Funciona. Quando você começa a estabelecer uma rotina, funciona. E aí eu quero falar pra vocês, ó, a primeira solução, se a sua vida estiver caótica, né? Aqui também não vale só para mães, né? Também, até quem não tem filho, né? Às vezes a pessoa não tem filho, mas estuda, tá no trabalho, que a vida dela é caótica. Ela não tá conseguindo se alimentar bem, não tá conseguindo dormir, então serve para você também, né? Apesar do foco aqui ser a maternidade, a esposa e tudo mais, mas quem é solteira também pode ficar aí, que você também vai ser abençoada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer rotina. E aí você vai escolher uma área da sua vida por vez, né? A primeira área que eu indico é o sono. Você precisa estabelecer rotina no sono. Se é só você coloca um horário de dormir, coloca um horário para acordar. Por quê? Quando você dorme bem, a sua energia cognitiva, ela rende ao longo do dia. Você vai ficar menos irritada, você vai conseguir pensar melhor nos seus projetos, você vai conseguir colocar para frente tudo que você deseja. Já viu que uma noite de sono mal dormida te deixa mole, você não quer fazer, você se arrasta, né? Até quando você vai pro trabalho, você vai arrastada pro trabalho, você não consegue pensar, é meio que tipo, vou fazendo isso por obrigação. Então, uma noite de sono é muito importante. Agora, como fazer uma noite de sono se você tem filho pequeno? Né? Missão impossível, Renata. Eu sei que é difícil, gente. Mas comece estabelecendo a rotina do sono das crianças. Aqui em casa foi um grande desafio isso. Tipo assim, eu achei que eu não fosse conseguir, tô falando de verdade. Porque o Benjamin e a Ruth, o horário deles era trocado. A Ruth, ela ia dormir, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, não sei que horas, nem sei mais, era muito tarde. E o Benjamin acompanhava, né? Então, enquanto um tava acordado, o outro acordava. Na hora de colocar um pra dormir, o outro fazia barulho e era um caos. Então, eu pedi ajuda do meu esposo. O que eu fiz também? Liguei o nebulizador no quarto, que vai fazer bem alto, um barulho bem alto, pra ela não ouvir o barulho externo, porque se ela ouvisse, tipo assim, o Benjamin fazer, ela já despertava. Esse era o meu desafio. Então, eu liguei o nebulizador, porque aquele som do celular era baixo pra ela. Liguei o nebulizador, ligava o ar-condicionado, então fazia um barulho assim, né, que isolava o ambiente. E aí eu comecei a estabelecer. Primeiro foi 11 horas da noite. Só que ela na primeira vez ficou chorando de 11, 11h30, meia-noite. Ela foi dormir, sei lá, quase 1h da manhã. No dia seguinte, 11 horas da noite de novo.
Tava lá a Renata insistindo. No terceiro dia, quando foi 11 horas, ela já tava lá coçando o olhinho, abrindo a boca. E eu falei, ai, Jesus, tá começando a dar certo, glória a Deus. Porque, gente, eu chorava. Eu balançava a Ruth, meus braços doíam, porque ela se sacudia, ela não queria ficar. Eu chorava mesmo, eu falava, Senhor, me ajuda. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Assim, ó, o sentimento era tipo assim, não vai dar certo, mais uma hora dá certo. Quando foi, se eu não me engano, no quarto dia, ela começou a dormir naquele horário. E aí a gente ficou nisso um mês. Logo, o Benjamin sempre foi mais fácil de fazer dormir. Então eu fazia a Ruth dormir, meia hora depois o Benjamin dormia. Aí comecei com 11 horas. Depois eu passei para as 10 horas. Depois eu passei para as 9 horas. E atualmente, quando eles vão para a escola, eles dormem em mais ou menos 8, 8 e meia, eles já estão com sono. Então, entre 8 e 9 horas é o horário deles. Se eles não vão para a escola, acaba que eles têm mais energia. Então, eles dormem 9, 9 e 15, 9 e 20. Mas, gente, só o fato deles começarem a dormir no horário certo, isso já mudou a minha rotina, mudou a minha paz, mudou o meu cansaço. Eu sentia dor no corpo todo, eu tava muito cansada, eu tava exausta, tava estressada, brigava com todo mundo. Tipo assim, meu marido, ele vinha falar comigo, eu já tá, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Aquela coisa que mãe sabe como é, quando você tá no nível máximo do estresse, né? A gente se controla, mas é difícil. Então, quando eles começaram a dormir, aí o que eu fiz? Depois que eu consegui estabelecer essa primeira rotina, aí eu comecei a estabelecer a rotina da casa. Então, a da casa, como que funciona? Eu não tinha tempo, né? Não tinha horário, não tinha tempo, não sobrava nada. Eu falei, eu vou me esforçar. Então vai ser depois que eu conseguir eles fazerem, que eu conseguir fazer eles dormirem, eu vou fazer minha rotina da casa. E aí o que eu fiz? A minha primeira meta era, eu não vou dormir com a casa bagunçada. Só que você com duas crianças pequenas, exausta, acabou de colocar pra dormir, o que você quer fazer? Quer dormir, óbvio. Mas eu decidi, eu vou me esforçar, porque eu quero a minha casa organizada, porque eu quero ter uma rotina, porque eu vou conseguir, porque eu não posso viver dessa forma, porque se eu viver dessa forma por muito tempo, eu vou pirar, né? E meus filhos não vão ter uma mãe com saúde, meu marido não vai ter uma esposa com saúde. Então, o que eu fazia? Depois que eles dormiam, eu dava uma geral rápida na casa, colocava tudo no lugar, começando pela sala. Ia colocando tudo no lugar. Já adiantava, tipo, se tivesse que descongelar uma carne, alguma coisa, feijão de molho também, o almoço, dia seguinte eu colocava, né, já adiantado ali. E aí eu adiantava tudo. E aí eu ia dormir mais ou menos meia-noite. Cansada, exausta. Mas o que eu pensava? É melhor eu me cansar agora, porque eu vou dormir e vou restaurar o meu sono, mesmo que a Ruth me acordava de 3 em 3 horas, mas eu vou dormir, do que eu fazer isso tudo de manhã e ficar exausto o dia todo, entendeu? Eu fiz essa lógica aí e deu certo. E aí o que aconteceu? No início eu levava 3 horas para fazer essa sequência, né? Eu começava pela sala, depois eu ia pro quarto das crianças, depois eu ia pra cozinha, depois eu ia pro banheiro, tomava um banho, finalizava e ia dormir. Mas depois eu descobri o quê? Que mantendo essa sequência, eu posso fazer a metade dela à noite, a outra metade de manhã. Eu não preciso fazer essa sequência toda à noite, nessa sequência toda de manhã. Por quê? Nós não somos super mulheres. Tem dia que a gente vai estar cansado. Tem dia que a gente vai estar chateada, tem dia que a gente não quer fazer nada. Então faça pelo menos alguma coisa, porque você já sabe a sequência que você vai seguir, né? Então eu penso assim, tá, hoje eu tô exausta, mas pelo menos a sala vai dormir organizada, né? Eu tô exausta, mas eu acho que eu tenho energia para lavar a louça aqui e deixar essa louça já adiantada. E aí aos poucos eu fui ganhando resistência, que é uma palavra-chave para todas as mulheres. A gente precisa ganhar resistência. Eu não sei se acontece isso com você, mas comigo que só trabalhava sentada, 10 anos da minha vida sentadinha ou em pé gravando, né? Que eu sou formada em comunicação, trabalhava gravando ou editando vídeo. Então, eu não tinha disposição física, eu não tinha preparo físico nenhum. E aí, eu precisei ganhar resistência na organização da minha casa. Para vocês terem noção, no início, eu arrumava uma coisinha, sentava para descansar. Arrumava outra coisinha, sentava pra descansar. Eu tenho até amiga minha que um dia ela veio me ajudar em casa, ela falou, era só isso que você precisava? Ela, tipo, deu uma geral na cozinha pra mim, era só isso. E ela tava cheia de energia. Eu falei, meu Deus, só isso. Eu tô acabada. Como é que você tá com essa energia toda? Foi aí que eu percebi, eu não tenho resistência. Então, eu precisei criar resistência. É igual uma academia, né? Como se fosse isso. Ó, eu quero que vocês conversem aqui comigo. Vamos lá, vamos ver quem tá aqui. Ó, a Helene entrou, a Érica entrou, a Aninha entrou, Raquel, Silvio, a Sara. Eu quero que vocês me digam se vocês têm dificuldade na organização da sua casa.
fala que sim, fala que não, fala eu sou perfeita, não tenho dificuldade, ou então sou falha, eu tenho dificuldade. Me diz aí. Eu quero que vocês coloquem aí se vocês têm dificuldade ou não. E eu vou ler aqui os seus comentários. E enquanto isso, eu vou continuar aqui. Vamos lá. Ó, a Amanda falou que não é perfeita. A minha irmã Amanda, ela é muito organizada. A Raquel também falou que é um grande desafio manter a rotina. Gente, rotina é muito difícil manter mesmo, mas é fundamental. Ó, a segunda coisa que eu queria falar, então, ó, é sono, né? Primeiro sono, porque sem dormir a gente não é ninguém. Depois a organização da casa e depois eu fui para alimentação. Porque você organizando a sua casa, você consegue manter uma organização da alimentação. Isso eu não tô falando, gente, dieta, eu não tô falando quanto mais saudável você comer melhor, né? Mas eu tô falando daquele básico mesmo, né? De tipo ter um café da manhã na sua casa, ter um almoço, ter um lanche, ter uma janta. Tipo assim, ou não, vou fazer só o almoço que dá pra janta. Mas você conseguir cozinhar, né? É o básico ali que eu tô falando. Eu não tô falando de alimentação especial, nem nada, né? Porque cada um tem a sua rotina de vida. Um segundo tópico que eu queria falar é que a sua rotina precisa ser adequada para sua família, tá? Então para de olhar para a casa dos outros, para de olhar para o Instagram e falar: meu Deus, essa mulher dá conta de tudo, eu sou péssima. Começa a adequar a rotina para sua família, sabe? Eu tenho uma irmã gêmea. A rotina da casa dela é totalmente diferente da minha rotina. A minha forma de fazer as coisas é totalmente diferente da minha irmã. Então, mesmo nós sendo gêmeas, mesmo ter sido criado pela minha mãe, né, que acabou de postar aí que ama organizar a casa, realmente minha mãe sempre tá arrumando a casa. Mesmo eu sendo gêmea, eu tenho um estilo de vida diferente da minha irmã, na forma de organizar a casa, na forma que a gente se alimenta, na forma que a gente cuida das crianças, né? Eu não tô falando de princípios, eu tô falando de jeito, né? Que princípios a gente segue a palavra de Deus. Mas o meu jeito de fazer as coisas é diferente da minha irmã. Então você precisa olhar pra dentro da sua casa do seu jeito. O que você vai fazer? Como eu vou fazer? Como é que funciona pra minha casa? Tem pessoas que dormem 8 horas por dia, tá feliz. Mas você pode falar: não, eu preciso dormir 10 horas. Não, com 5 horas eu tô super bem. Então você precisa olhar pra você, pra sua família e adequar. E também, não só assim, tipo, fiz a adequação, tá? A rotina tá ótima. Mas vai ajustando ao longo da vida, sabe? Então, por exemplo, fechei uma rotina aqui, tá? Uma rotina perfeita. Seu filho ficou doente. Vai mudar a sua rotina, você vai ter que adequar. Então você precisa ser maleável, né? Você não pode ser fechada. Não, a rotina é assim, pronto, acabou. Quem tem criança não existe isso, né? Você até tenta, mas você precisa ser maleável também. E aí você vai ajustando, ajustando, ajustando até encontrar uma rotina com qualidade para sua família. A gente também nós mulheres, né, às vezes vivemos muito na questão do ideal, sabe? Ai, meu sonho é ter a casa organizada, porque quando eu tiver aquela casa, porque quando eu tiver aquela cama, porque quando eu tiver aquela mesa, sabe? Essas coisas assim. Gostaria de motivar vocês a começar a fazer com o que vocês têm. Não espere ter nada para fazer alguma coisa. Então, ó, durante 9 anos de casada, eu não tive mesa grande para fazer mesa posta, por exemplo. E aí, quando eu comecei a cozinhar, a minha mesa era pequenininha. Quando eu comecei a cozinhar e tudo mais, comecei a servir, foi que eu ganhei uma mesa grande. E tudo que eu fui fazendo aqui em casa, é como se Deus olhasse pra mim e falasse assim: tá, você deu o primeiro passo, então eu vou te abençoar com isso. Ah, você deu o primeiro passo, então eu vou te abençoar com aquilo. Então, não espere ter as coisas para poder começar a fazer. Você precisa começar a fazer com o que você tem hoje. E faça olhando apenas a sua obrigação, o que você tem que fazer. Porque se você olhar para o que o seu marido deveria estar fazendo, para o que o seu filho deveria estar fazendo, para o que a sua mãe deveria estar fazendo, você vai estar saindo do foco. O foco aqui é como você pode se tornar uma melhor mulher, como você pode se tornar uma melhor esposa, como você pode se tornar uma melhor mãe, tá? Ó, eu vou ler aqui os comentários. Vamos lá. A Helene tá aqui, ela tem uma filhinha e ela falou: eu tento organizar à noite também, né? A Helene trabalha fora, então é mais desafiador ainda, né, Helene? A Terezinha falou que verdade. Gente, vamos para a parte 2, porque daqui um pouquinho eu já vou encerrar, que eu preciso buscar os meus filhotes no colégio. Então, a primeira parte, você precisa organizar o seu sono, a sua casa
e depois sua alimentação, né? Você, se você preferir, pode fazer em outra ordem, mas o que eu indico é isso. A segunda parte, que assim, eu já compartilhei isso com algumas mulheres casadas há 40 anos, há 30 anos. Eu conversei com uma mulher que ela foi casada há 30 anos, depois se divorciou, né? Desculpa, o marido dela faleceu, então ela era viúva. Então, eu conversando com ela, pensei, ela já sabe tudo que eu tô falando, né? Mas eu vou falar porque vai que, né, ajuda. E aí eu falei, compartilhei o que eu vou falar agora com vocês. E depois de um mês, mais ou menos, ela falou, Renata, isso mudou a minha vida. E foi um conselho tão simples que eu vou falar aqui agora. Vocês vão falar, ah, não é possível. Olha só. O conselho que eu quero falar para vocês é: crie uma sequência lógica para organizar sua casa. Esse conselho simples pode fazer toda a diferença. E eu vou te dizer por quê. Principalmente para quem tem filhos pequenos. Se você todo dia faz do mesmo jeito, ou seja, primeiro aqui em casa eu organizo a sala e coloco a mesa do café da manhã. Então recolho o brinquedo, deixo a sala organizada, porque primeiro a gente vai tomar o café. Se as crianças ainda estão dormindo, eu vou lá para a cozinha e vou adiantar o almoço. Às vezes, 8, 9 horas da manhã, meu almoço já está pronto, porque é a hora que eu tenho para fazer. Aí nisso a criança já acordou. Então vamos supor que eu tô lavando a louça ou que eu tô tirando a roupa da corda, fazendo alguma coisa assim, e a Ruth me interrompe. Aí ela vai e pergunta, mamãe, sei lá, cocomelo, pedindo desenho, né? Ou então, mamãe, brinca comigo, alguma coisa assim. Se eu não tiver uma sequência, cada hora eu vou fazer uma coisa. E aí eu vou me tornar uma barata tonta. Vê se alguém aqui se identifica com isso. Olha o que eu fazia antes. Acordava, sei lá, ia pro banheiro. Aí eu olhava, meu Deus, essa lixeira tá cheia. Vamos tirar a lixeira. Aí amarrava o saco. Ia levar lá fora. Chegava lá fora, tinha um sapato que eu tinha botado pra secar. Aí pegava o sapato pra poder levar lá pro quarto. Chegava no quarto, tinha uma toalha que tinha que estender. Aí ia lá pra fora de novo estender a toalha. Aí lembrava, ai meu Deus, botei o feijão no fogo. Ia pra cozinha, olhava a pia. Aí tinha que lavar a pia. Ou seja, a gente fica igual uma barata tonta. A gente vai andando pela casa e a casa sempre vai ter coisas pra fazer, gente. A casa sempre vai ter coisas pra fazer. Mesmo você sendo uma pessoa super organizada, a casa sempre vai ter coisas pra fazer. Então, você colocando uma sequência, você tá lá naquela sequência. Alguém te interrompeu? Alguém te ligou? Seu marido te pediu alguma ajuda? Seus filhos te interromperam? Você vai voltar para aquela sequência, você vai ter paz. Por quê? Se você voltar pro banheiro e ver que a lixeira tá cheia, você vai pensar, não, depois que eu terminar a cozinha, o meu próximo ambiente aqui é o banheiro. Eu não preciso me preocupar com esse banheiro agora. Sabe? Isso vai te dando uma paz mental. Ou você fez a metade à noite, você continua de manhã. Então você já organiza o seu cérebro. E sabe por que isso é importante? Isso economiza a sua energia cognitiva. Isso vai te trazendo tranquilidade. Você não tem que ficar pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Isso vai te dando tranquilidade. E a energia cognitiva você vai usar em quê? Você vai usar quando você quiser raciocinar melhor, quando você quiser brincar com seus filhos, quando você quiser conversar com seu esposo, para você ter uma conversa com qualidade, ao invés de ficar brigando. Que às vezes a gente briga por falta de energia na mente, a gente já tá cansado. E a gente vai perdendo essa energia ao longo do dia, sabe? Por essas coisinhas. Coisas que não foram decididas no dia anterior, coisas que a gente não sabe. Você acorda e fala, vou arrumar a casa. Aí tem gente que dá faxina na casa todos os dias e fica exausto todos os dias. Não dá pra ser assim. Se você tiver uma sequência, a sua casa ela é como se ela fosse se organizando automático. Eu não sei nem te dizer como é que funciona direito. Não é bem automático que a gente que faz. Mas você vai fazendo, o seu cérebro já tá acostumado a fazer aquilo. Ele não se cansa, sabe? O seu corpo também vai ganhando resistência para fazer aquilo. Então, é muito bom. Eu gostaria que vocês aplicassem isso na vida de vocês e depois me contassem lá no direct se fez sentido, se deu certo para vocês. Então, como que você vai montar essa sequência? Primeiro você vai pensar, o que eu faço todos os dias? Né? Então, cada pessoa tem uma rotina diferente, uma sequência diferente. Então, tem pessoas que vai acordar, vai fazer o café da manhã, vai sair correndo e vai pro trabalho. Tem pessoas, não, eu fico em casa. Então, né, tem pessoas que vão organizar a sala. Na organização da sala, eu recolho os brinquedos, eu organizo o sofá, eu vou limpar a mesa, depois eu vou pra cozinha. Qual é a sequência? No meu caso, eu comecei escrevendo no papel, depois eu passei pro computador, porque eu percebi que no computador eu poderia mudar a ordem. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Faz uma lista no papel, porque aí não vai ter, assim, impedimento, sabe? Porque tem gente que fala, mas eu não mexo no computador. Então, papel e caneta. Anota a sua lista e aí você vai fazer uma sequência que funcione pra você, tá? Então, por exemplo, aqui em casa,
Não adianta eu limpar o banheiro assim que eu acordo, porque eu ainda vou dar banho nas crianças. Meu marido vai tomar banho, eu vou tomar banho. Então, tipo, o melhor horário para lavar o banheiro é na parte da tarde, que é depois que as crianças vão pro colégio. Porque senão eu vou limpar e na hora de dar banho neles eu vou me irritar, porque eu acabei de limpar o banheiro e o banheiro vai ficar todo molhado, né? Porque são crianças, né? Então a gente tem que pensar na sequência que funciona, pra você ficar menos exausta, menos cansada também. Agora, quais são os benefícios, tá? Eu vou falar aqui dos benefícios e depois a gente vai encerrar. Eu ainda tenho algumas coisas pra falar, mas vamos lá. Ó, você vai ter menos interrupções. Quando as interrupções chegarem, isso não vai tirar a sua paz, porque você vai saber o que fazer, né? Você não vai ficar igual uma barata tonta, isso eu já até falei pra vocês. E a minha dica é, faça isso durante 7 dias. 7 dias, você vai fazer a mesma sequência, 7 dias. Depois desses 7 dias, você vai fazer o quê? Vai ajustar, né? Então, fiz tudo igual, tudo igual, tudo igual. Primeiro dia, morta de cansado. Segundo dia, morta de cansado. Terceiro dia, até que sobrou uma energiazinha. Sabe? Você vai ganhando resistência e vai sobrando energia. Quando você sentir, tipo, tá tranquilo pra mim fazer essa sequência, aí você vai olhar pra ela, como eu posso melhorar? Aí você vai ajustar pra que você possa fazer essa sequência de uma melhor forma, né? E aí, uma coisa que eu gostaria, assim, de indicar também é, eu não faço faxina aqui em casa. Tipo assim, eu não separo um dia pra faxina. Eu faço a mesma sequência todos os dias. E aí, à tarde, ou eu, ou alguma pessoa que esteja me ajudando, ou vamos supor, se minha sogra vem pra cá também, eu já sei o que eu posso pedir, porque eu já tenho a minha sequência, né? Então, assim, hoje é dia de lavar o banheiro. Aqui em casa, terça-feira, a gente lava melhor o banheiro. Então, se tiver minha sogra, se tiver minha mãe, se tiver uma amiga minha que também me ajuda aqui, ou se tiver eu, quem tiver aqui, vai ser o banheiro que vai lavar na terça-feira. Só que o trabalho maior vai ser o banheiro. O restante das coisas são coisas mais leves pra gente fazer, entendeu? Porque se eu for fazer, coisas pesadas, 3, 4 coisas pesadas, eu vou ficar exausta. Então, escolhe uma coisa pesada por dia. Você vai lavar o tapete da sala? Aquilo é a coisa pesada do dia. O restante é só sequência. Você vai lavar o banheiro? É a coisa pesada do dia. Então, vai ter o dia de lavar ali a geladeira, o dia de dar uma faxina melhor ali na cozinha. Então, você vai se organizando para que todos os dias você faça um pouco. E aí, no fim, você não vai precisar da faxina, aquele faxinão que te deixa acabada, você não vai precisar fazer, porque você vai estar mantendo a sua casa de uma melhor forma. Vamos só aqui, eu queria falar para as mulheres que estão em crise, né? Aquele nível que a pessoa só tá no modo sobrevivência. Geralmente, quem tá nesse modo sobrevivência é quem estuda, né? De manhã, quem trabalha, quem sai. Tipo assim, a pessoa sai de manhã e volta à noite, ou quem tá com filho pequeno. Geralmente é que tá nesse modo sobrevivência. Se você tá no modo sobrevivência, tá na crise, você precisa focar no básico. Não fique pensando, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Você vai pensar no básico. Qual é o básico? Rotina das crianças, a sua rotina, sono, alimentação e uma organização visual da casa. Sabe? Tipo assim, isso traz muita paz. Meu marido até fala, nossa, depois que você começou a estender o pano do sofá, é tão bom quando eu chego em casa. Olha só, uma coisa tão simples, né? Então você pensa, se alguém chegar aqui em casa hoje, visualmente, tá legal? Então, beleza. Mas não é só pra alguém que chegar, é pra você também. Você, quando você anda na sua casa e as coisas estão no lugar, sabe? Fora da vista, aquela bagunça toda, isso já te traz uma paz. Claro que o objetivo de todo mundo é ser perfeito, organizar tudo, colocar tudo em caixinha, tudo etiquetado. Mas, gente, quem tá na crise não tem essa opção. Então, você não tem essa opção? Coloca, tipo assim, você queria separar as canetas por cores, etiquetar tudo, mas não dá? Coloca tudo dentro de uma caixa. Não dá. Tira da vista, não deixa aquela bagunça à vista. Os brinquedos das crianças, não deixa brinquedo espalhado pela casa toda. Em algum momento do dia, você deixa elas brincarem. Mas em algum momento do dia, você vai juntar tudo para tirar da vista. Porque a bagunça tira a nossa energia também. A nossa paz. Deixa a gente agitado, deixa as crianças agitadas, deixa o marido agitado. Então, visualmente, precisa estar mais organizado possível, né? Isso para quem está em crise.
A alimentação também é muito importante a gente tentar ajustar. Eu não sou uma pessoa que posso falar muito de alimentação, que minha alimentação não é tão perfeita assim, mas o máximo que você puder cozinhar, né, fazer uma alimentação para sua família, eu indico que você faça. Porque a alimentação é um momento muito importante para a família. Eu vou fazer uma outra live sobre isso, né, que é a experiência da mesa. Mas, e aí, organização visual, alimentação e a limpeza você vai fazendo quando você puder, né? Isso para quem tá no modo sobrevivência, tá? Gente, não se cobre tanto. Mães, não se cobre tanto. Você tá cuidando de um ser, você precisa fazer esse ser sobreviver. Isso é uma função. Isso é uma missão muito difícil, sabe? E a gente não tem que se cobrar tanto. Se o seu filho tiver alimentado, vestido, dormindo em paz, esteja feliz. Você já tá fazendo assim uma grande missão, né? Principalmente para os bebezinhos. Mas a gente gosta de se cobrar, né? A gente quer, não. Além do meu filho estar perfeito, a casa tem que estar perfeita, a alimentação tem que estar perfeita, minha roupa tem que estar perfeita. Não tem como. Não tem como a gente ser perfeito. Você não é Mulher Maravilha, eu não sou Mulher Maravilha. A minha casa agora também não está perfeitamente organizada. E todos os dias ela não está perfeitamente organizada, porque eu ainda estou no processo, né? Mas mesmo estando no processo, eu vim compartilhar coisas aqui que eu, conversando pessoalmente com algumas mulheres, eu vi que eu pude abençoar a vida delas. Então por isso eu tô aqui compartilhando com você, tá bom? Ação. Eu gostaria que vocês comentassem aqui, né? E também essa live vai ficar salva. Como que esse conteúdo abençoa a sua vida, né? Nós já estamos aqui chegando no final. Eu agradeço a presença de todos vocês. A tia Ana também tá aqui, eu não tinha visto. Agradeço a presença de vocês. E eu peço, assim, geralmente as pessoas falam, ai, compartilha com o máximo de amigo possível, né? Eu queria que você colocasse em prática. Se você nem quiser compartilhar, não precisa. Mas se você quiser também, pode compartilhar. Mas o meu foco é você. Eu gostaria que você assistisse essa live e que você colocasse em prática. E que você saísse desse momento de crise que muitas vezes faz com que a gente ache que a maternidade é terrível. Que muitas vezes faça que a gente ache que o casamento é terrível, ser casado é terrível porque tá tudo um caos. Mas não é. Ser mãe é uma bênção de Deus. Ser uma esposa é uma bênção de Deus. Só que às vezes a gente não se preparou para vivenciar esse momento da melhor forma possível. E aí a gente está perdendo o melhor de Deus, né? Para nossa vida, por falta de organização, por falta mesmo de conhecimento, né? Então eu gostaria que você começasse a colocar em prática, tá bom? O que eu coloquei aqui eu vou fazer outras lives também, né? E hoje eu avisei em cima da hora, mas eu falei assim, gente, eu não vou mais procrastinar. Eu vou começar a falar, eu vou abrir live, vou falar o que tá no meu coração para abençoar a vida dessas mulheres, né? E eu quero fazer outras lives. Algumas vão ser agendadas e outras vão ser no momento que eu tiver disponível. Por exemplo, hoje tinha tudo para não dar certo, mas eu falei, vambora, vai ser hoje, vou começar, né? Então eu gostaria que vocês acompanhassem os stories, porque sempre que eu for fazer uma live, eu vou avisar com pelo menos 30 minutos de antecedência para dar tempo aqui de vocês entrarem, tá? E depois que ficar salva essa live, se você quiser, você volta, assiste, anota, né? Faz a sequência aí na sua casa. Quando der certo, bota lá no direct, fala comigo ou comenta, né? Deixa o seu testemunho ali, porque isso vai também me motivar a continuar fazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Lá no meu YouTube também, eu tenho um canal do YouTube, Renata Bereda. Lá também tem conteúdo para casamento, lá também tem conteúdo para mães especiais, né? Que também é um conteúdo que eu vou falar aqui. E aqui também nos destaques, né, do Instagram, tem também falando sobre maternidade, sobre casamento, sobre síndrome de Down. Então, eu te indico muito a visitar aí os meus destaques, tá? Tem também as fofuras dos meus filhos, né? Eu posto bastante coisa deles. E, gente, eu quero falar assim, ó. O meu objetivo de postar as coisas do meu, assim, os meus filhos, postar minha rotina, postar minha vida, eu era uma pessoa muito fechada. Então, meu objetivo de me abrir é abençoar vidas, tá? É ampliar a mensagem, é para que chegue mais mulheres, né? Hoje, agora, aqui, você pode falar, nossa, tem poucas pessoas ao vivo, mas quando ficar salva essa live, outras mulheres vão ser abençoadas. E se eu abençoar uma mulher que tá aqui, eu já alcancei o meu objetivo, não é? A Aninha tá aqui, ó. Ó, a Aninha disse assim, o pouquinho que me explicou sobre isso uma vez, eu consegui colocar
uma parte na minha rotina e já me ajudou muito. Incrível. A Aninha, né, ela é uma jovem estudante e eu passei alguns áudios para ela no WhatsApp falando sobre rotina, como ela poderia organizar a rotina dela de forma bem simples, né? E ela já colocou em prática e abençoou muito a vida dela. Gente, então é isso aí que eu queria falar, né? Tenho muito mais para falar para vocês. É uma alegria ter vocês aqui. Eu agradeço muito, muito a Deus pela vida de cada uma de vocês. E fiquem ligadinhas aí nos stories, tá? Que eu vou falar mais, vou postar, vou fazer mais lives e cada dia vai ter um tema diferente, tá? Todos aqueles temas que eu postei ontem, né? Eu vou estar falando ao longo aí da semana, ao longo do mês, e o meu objetivo é não parar, porque eu tenho certeza que tem mulheres aí, mulheres cristãs, mulheres também que não são cristãs, que precisam receber essa mensagem. Mulheres que estão desesperadas dentro de casa sem saber o que fazer, né? Eu recebo no meu direct aqui mulheres falando assim: Renata, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei o que fazer. Então, gente, a gente consegue sim. Deus nos capacitou, o Espírito Santo de Deus nos capacitou para que a gente conseguisse. Só que a gente precisa se alinhar, a gente precisa se organizar. E eu tenho certeza que você consegue. Se eu tô conseguindo, você também consegue, né? Em nome de Jesus você vai conseguir. E se você também quer falar o seu caso específico, Renata, eu até sou organizada, mas nessa área que eu não consigo me organizar, me ajuda. Me dá aí um retorno. Você me manda um áudio explicando a sua situação e eu vou te responder também em áudio. Amo fazer isso. Já ajudei várias mulheres, né, no meu direct, desde quando eu comecei a postar em diversos horários do dia. Teve uma vez que eu estava conversando 4 horas da manhã, conversando com a moça, ela falando lá e eu respondendo por quê. O meu objetivo é abençoar a vida de vocês. Então, se você quiser abrir o seu coração, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Não só nessa área também, mas na área de casamento. Se você é mãe também especial, tem filho com síndrome de Down também, eu também posso te auxiliar sobre casamento, sobre organização da casa, sobre o que vocês quiserem conversar. Eu estou aqui para poder auxiliar vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. A Erika entrou aqui, você é incrível, você também. Obrigada. A Lili também, amei, muito bom. Gente, vocês são ótimas. Amei vocês aqui, olha, que legal. Muito obrigada, um beijo no coração, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.